vida do nosso irmão. Pai, nós te entregamos a vida do teu filho que nessa noite está mais uma vez aqui, diante do Senhor, ó Deus, na direção do teu Espírito, diante de nós, da nossa igreja, da nossa família em Cristo, para trazer a sua mensagem. Nos ajude a entender e direcione o teu filho os caminhos que o Senhor tem preparado para essa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos meditar um pouquinho em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, a partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Amém? Pai, te dou graças nessa noite, Deus. Que nós venhamos, ó Pai, nos esvaziar de nós mesmos. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer, ó Pai, o entendimento que o Senhor quer para mim e para a tua igreja. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Amém.
Eu li esse texto todo, irmãos, e eu quero... Às vezes eu falo assim, mas por que ele leu esse texto? E o que tem a ver com o que ele irá pregar? Mas a Bíblia fala que pela graça nós somos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E eu quero falar um pouco sobre identidade. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós em Cristo? Quando eu penso em identidade, eu ainda me lembro, né? Quem já está aqui há mais tempo, às vezes não vai se lembrar da identidade, do número da sua identidade, lá do Brasil ainda. Quando me perguntaram, bum! Falava na hora. E é muito bom, né, ter a Beatriz aqui junto conosco hoje, nesta noite. E para ela dar entrada aqui nesse país, às vezes ela não usou com certeza a identidade, mas a identidade dela foi o passaporte. Eles pediram o passaporte, eu creio, às vezes não, Deus sabe o que faz, né? Mas ela precisava de um documento para dar entrada. Para todo o procedimento ela precisou do passaporte. E quando eu falo da identidade, lá tem o meu nome, tem a filiação, tem até a data de validade na minha identidade. Como nós também temos a nossa data de validade. Não sabemos o que será após esse culto, até mesmo antes do culto terminar, se vir um arrebatamento, não sabemos. O que mais importa é: estou preparado para a volta de Cristo? Como eu tenho apresentado meu corpo diante da sociedade? Como diz a palavra, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O apóstolo Paulo disse, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Mas porque superabundou, eu devo permanecer no pecado para que a graça sobrevenha mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E trazendo isso para o nosso dia, o que a gente vê no mundo, desde o Brasil, às vezes eu fico imaginando, eu sei de onde Deus me tirou, a palavra ela nos dá a certeza que eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E creio que todos nós que estamos aqui fomos transportados. Não tem como ser o Ademilson que eu era hoje. À medida que Cristo ele vai crescendo dentro de nós, as coisas velhas elas têm que ficar para trás. Porém, diante de muitas circunstâncias, a gente vê muitas pessoas que ainda conseguem viver um pouco do contrário que a palavra nos manda seguir. Quando nós batizamos, eu sempre disse, olha, eu morri para Cristo. Aliás, eu morri para o mundo. Hoje eu vivo para Deus. Mas se vivo para Deus, como ainda posso continuar mentindo? Como posso ainda continuar negando o bem que Cristo ordenou que eu fizesse? Quem somos em Cristo Jesus? Nós louvamos ao Senhor aqui nesta noite. E certa feita eu participei de um encontro com o Fernandinho e ele fez algumas perguntas, né? Quantos vieram aqui nesta noite para adorar o Senhor? E era muita gente, um barulho. Quantos vieram aqui para se entregar ao Senhor nesta noite? Quem veio para adorar o Senhor, manda beijo para ele, diga uma palavra para o Senhor. E muito barulho houve naquele momento. Mas houve um grande silêncio quando ele começou a dizer assim, sabe qual que é o maior problema de nós seres humanos? Que a mesma boca que nós levantamos as mãos e dizemos, Senhor, eu te adoro, Pai, eu te adoro. Com essa mesma boca que nós louvamos ao Senhor, nós amaldiçoamos o nosso irmão. Nós falamos mal do outro.
mesma mão que eu levanto e aplaudo ao Senhor é a mesma mão que eu passo ilícito no corpo da minha namorada lá fora. É a mesma mão que eu vou passar no corpo de uma mulher que não é minha esposa. É a mesma mão que eu levanto para adorar o Senhor, é a mão que eu pego um copo de cerveja, seguro um cigarro, e ainda já vejo muita gente falando, recebe aí. E muitas das vezes a gente vê até pessoas que se dizem cristãs cometendo esse tipo de loucura, né? E se eu estou em Cristo e Ele é a verdade, como a própria palavra diz, Ele é o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. E como ainda posso viver mentindo, enganando? Jesus é santo e Ele nos deixou uma direção: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. No nosso dia a dia, as pessoas que nos veem lá fora, qual que é a imagem que eles têm ao meu respeito? Tudo bem que a palavra diz que quem nos justifica é o Senhor, mas como que eu estou testemunhando o Senhor lá fora? Obrigado. Existem pessoas que dizem o nome do Pai. E quando diz o nome do Pai, às vezes levanta até uma suspeita, mas você é filha do Ademilson? É filha do Rafael? Enfim, muitas das vezes, pela cara do filho, pela face do filho, nós realmente reconhecemos, né? Vê minha filha e fala, essa menina parece com a Ademilson. Mas nem sempre é assim, né, irmãos? Mas a realidade é, como eu estou tratando de identidade, quando eu digo eu sou evangélico, eu sou cristão, o meu estilo de vida condiz com aquilo que eu estou falando? A palavra manda a gente pregar a tempo e fora de tempo. Pregue, se necessário for, use palavras. E teve uma pessoa que um dia falou assim, gente, eu ficava ouvindo esse versículo e ficava, mas como assim? Eu vou pregar sem usar palavra? Seu testemunho de vida. Nós estamos sendo analisados em todo tempo. Todo tempo. Você passa na rua, você passa no movimento, tem alguém te olhando. E quando a gente vai fazer algo de errado, a gente preocupa em olhar para o lado, né? Direita, esquerda, frente, atrás. Mas nós esquecemos de um detalhe, né? Nós esquecemos de olhar para cima, que a palavra diz que os olhos do Senhor estão atentos, contemplando os nossos bons e os nossos maus momentos. E nada que façamos aqui, ainda que a gente pense que ninguém está vendo, a Bíblia fala que aquilo que foi feito no oculto há de ser revelado. Vivendo aqui na América, tem uma tá vendo, papel? Você pegar isso, estava marcado aqui, né, papel? Mas tudo bem. Então, para mim, Camila, Colossenses 3, por favor. Versículo 5 ao 10. 5 ao 10, isso. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais,
a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivies nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A palavra ela é muito completa. E às vezes a gente vê hoje pessoas errando diante de nós, e às vezes nós queremos colocar Jesus goela abaixo dele, né? Não, você não pode fazer isso. A palavra fala que a gente tem que ter paciência com aqueles que estão fracos. Outrora, nós éramos iguais. Para chegar onde que nós chegamos hoje, a gente teve que levantar daquela queda ali. Só que muitas vezes nós queremos empurrar Jesus de uma forma que a pessoa não faça aquilo que às vezes está fazendo. Tem que largar hoje, é hoje, você não pode mais fazer. Mas quanto tempo que eu demorei para poder, às vezes, de repente, ter oportunidade de, como essa de hoje? Eu tenho certeza que o velho Adenilson jamais alguém me convidaria para trazer uma palavra. E glória a Deus que o velho morreu. E a cada dia um novo procura se levantar. Mas não é fácil. A Bíblia diz que o justo cai até 7 vezes, mas ele nunca fica prostrado, né? Porque o Senhor nos sustém. O Senhor é bom. Nós estamos chegando no final. Esse pregador que prega igual lá em Gideão. Eu vou meditar aqui mais em alguns versículos. Vocês podem ficar tranquilos que vai ser breve. Vede qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É normal a gente fazer uma pergunta para alguém. Essa pergunta ela é direcionada da seguinte forma: você é filho de Deus? A maioria é claro que responde: eu sou filho de Deus. Desde quando? Desde quando eu nasci. E uma coisa assim que me traz muita alegria, na época que eu estava acompanhando a Jéssica para classe de batismo, a Esther caminhava comigo, estava com 3 para 4 anos mais ou menos. E o professor ele fez essa pergunta para todos os alunos: você é filho de Deus? Aí eu perguntava: desde quando? Lógico que a pessoa respondia: sim, sou. Desde quando? A maioria respondeu: desde quando eu nasci. Quando chegou na Jéssica: você é filho de Deus? Ela: não sei. Não, por que você não sabe? Às vezes eu tenho dúvida, às vezes eu desobedeço meu pai, às vezes eu brigo com minha mãe. Então eu não sei bem, né, se eu ainda sou filha, não. Aí ele olhou para Esther: olha, eu sei que você não vai batizar, você é muito novinha, né? Mas já que eu perguntei a todos, e você é filho de Deus? Ela: eu sou. Aí desde quando? Desde o dia que eu fui com meu pai no culto, o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão aceitando Jesus como meu único Senhor e Salvador. Menos de 4 anos. Aquilo encheu-se meu coração de tanta alegria, porque eu várias vezes me respondia: eu sou filho de Deus desde quando eu nasci.
Mas a Bíblia fala que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ninguém nasce filho. Ali falou do Criador, de quem o criou, né? Daquele que o criou. Nós somos criaturas de Deus. Mas para aqueles que querem ter um compromisso com o Senhor, não de falar assim, eu aceitei Jesus. João 15,16 fala, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual a minha identidade em Cristo? Estou ganhando almas para o Senhor, ou estou realmente preocupado só com os dólares que podem vir cair no meu bolso? Nessa América, a gente faz tantos trabalhos e estou tendo o privilégio e a oportunidade de trabalhar com meu irmão até hoje. Como eu passei sim algumas dificuldades, caiu um parafuso, um prego, eu pegava, não esquenta a cabeça com isso não. E muita gente trabalhando no nosso meio, às vezes caía parafuso, prego, eles não pegavam, depois eu ia lá com um carrinho que tem um imã, saía pegando. Semana passada aconteceu um fato, que a pessoa estava pregando as madeiras e foi jogar um rolo de prego, o rolo caiu, ele amassou, e como é colocado na cana, aí ele tentou colocar, deu uns tiros, o prego começou a quebrar, a pressão cortava, aí tirou e jogou para o canto. Não, isso dá para usar. Eu desamassei com todo jeitinho, fui lá, coloquei na cana. Tem que você puxa a saca, mas você que está comprando os pregos. Eu disse, não sou eu que estou comprando, mas eu estou valorizando quem compra. E coloquei o prego na ganha e usou até o último. E por que eu faço isso? Porque se fosse eu que estivesse comprando, eu faria a mesma coisa. E a gente vê assim, a Bíblia manda a gente honrar o nosso patrão. E também fala para o patrão, né, valorizar o empregado, enfim. Aí é onde que eu me pego. Aqui é muito diferente do Brasil. As pessoas cortam madeira, não, isso é lixo. E no início eu falei, meu Deus, tem que aproveitar isso aqui. Eu ficava pensando assim dessa forma. E isso já estava assim. O velho Ademilson, ele já fazia esse tipo de coisa, de querer não desperdiçar nada. E essa identidade que Deus tem me permitido a cada um de nós, que é de nos tornarmos filhos dele, de poder dizer, papai, meu paizinho, eu te amo. E às vezes tem o privilégio de o Senhor olhar lá de cima, é quase que impossível, né? Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele olhar e falar assim, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele falou isso ao ver o próprio filho saindo das águas batismais. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É o Senhor poder olhar lá de cima e falar assim, olha, esse verdadeiramente se tornou meu filho. Esse verdadeiramente ele procura andar na minha verdade. O caminho que eu instruí, que eu enviei o meu filho para morrer, valeu a pena. Valeu a pena a nossa reunião aqui em cima. Eu imagino que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não diz, é o Ademilson está falando, viu, gente? Mas eu imagino uma reunião lá na sua vida. Adão pecou. Tirei a Eva da costela dele, a Eva comeu, deu ele, ó. E agora? Jesus olha e fala assim, pai, não manda lá para baixo. Vamos fazer de toda essa glória aqui, que eu vou lá, vou nascer de uma mulher.
vou ter uma identidade, mas eu vou mostrar para eles que é possível viver uma vida no mundo corrompido, mas sem se corromper. E Jesus veio mostrando a todos nós o caminho, como devemos seguir, como devemos portar. Não é fácil seguir essa caminhada, mas é prazeroso demais. Quando eu disse, se eu digo que sou cristão, que eu sou filho de Deus, mas por que mentir? Por que permanecer no pecado? Uma vez eu tive a oportunidade, Deus falou que ia me levar para a minha cidade para salvar a minha família, que Ele queria usar o meu testemunho. Eu fiquei doido na hora, meu Deus, o que eu tenho? Como assim? Meu pai era daqueles que falavam, eu nasci católico, vou morrer católico. Como Deus enviou para uma missão, eu olhava no olho dele e falava assim, não, o senhor nasceu católico, mas em nome de Jesus, o senhor vai morrer crente e batizado. Eu ficava com aquele olho vermelho olhando para mim, mas meu Deus, o senhor não vai me cortar nas chicotes. Mas se Deus mandou, amém. E quando eu falo de mentira, irmãos, às vezes é coisinha boba, que a gente fala assim, isso não tem nada a ver. Eu me lembro de uma vez que o telefone do meu pai, o telefone de casa tocou, naquela época ainda existia, naquele, você faz aquelas rodinhas assim, vai discando, tocou lá, trim, a denúncia lá é atende. Eu gostaria de falar com o Benedito. Aí eu chamei meu pai, o pai telefone, sim, eu já tinha perguntado, quem gostaria de falar com ele? Era do jornal Estado de Minas, ele tinha assinatura desse jornal. E quando eu falei para ele, pai, é o povo do Estado de Minas querendo renovar a assinatura. E a Bíblia fala, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem para onde Deus nos vida aqui na terra. Eu simplesmente, na hora, eu creio que não foi o Ademilson. Eu peguei o telefone e disse assim, o senhor vai vender ou não? E daí sabe como que é isso? Era só de olhar, ele olhou, não podia saber, a orelha vai torcer. Ele olhou para mim, eu posso dizer que o senhor não pode atender, mas se o senhor não está aqui, eu não vou falar não. E eu olhei, me dá esse telefone. Dei o telefone, ele conversou. E algo dentro de mim mandava correr, mas uma voz bem suave falava assim, fica. E quando ele terminou, aí eu cheguei perto dele, com medo, né? Seu pai, me perdoa. Por que você está me pedindo perdão, né? Eu te pedindo perdão porque relatei para ele esse versículo que eu disse aqui, não honra teu pai e tua mãe. E eu não honrei o pedido que o Senhor me fez. Às vezes uma ordem. Mas eu quero dizer para o Senhor que é inútil dizer que hoje eu sou filho de Deus, se diante de uma circunstância dessa eu menti. Eu tenho que saber se eu sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então eu não posso mentir, meu pai, eu não devo mentir. Eu quero dizer para o Senhor que para qualquer coisa que o Senhor precisar de mim, estou à disposição, para qualquer momento, desde que eu não tenha que sair fora do princípio da palavra. Por isso eu estou pedindo perdão ao Senhor. Mas também quero dizer que diante de Deus, o Senhor é meu Pai, mas acima do Senhor está Deus na minha vida. E diante da palavra, apesar de ser o meu Pai, eu vejo o Senhor também como irmão em Cristo. Aí ele olhou assim, o olho dele lacrimejou. Eu pensei que ele ia me bater. Mas ele veio e me abraçou, filho, quem tem que pedir perdão sou eu. Naquela hora eu falei assim, meu Deus. Me lembrei logo da passagem, né? Do vinho. Maria chega, meu filho, acabou o vinho. Imagina eu dizendo para minha mãe, mulher, o que tenho contigo? O que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Então, irmãos, é assim que Deus faz. Eu tive o privilégio de descer as águas batismais com meu pai, aquele que dizia, eu nasci católico, vou morrer católico.
a palavra que foi liberada, como diz o Paulo, eu criei, por isso falei. Quando eu liberei essa palavra para ele, já estava escrito lá a conversão do meu pai e o dia do batismo dele. E hoje ele está batizado e é diácono. Então assim, não desiste daquele que às vezes você acha que já falei de tudo, já tentei, esse não tem jeito. Para Deus sempre tem um jeito. Exerça a sua identidade em Cristo. Se você diz que é um cristão, almeja servir a esse Deus, exerça a sua identidade de filho. Abra a tua boca e fala. Quando o pastor pergunta assim, igual ele mandou mensagem, quarta-feira, tá? Ok? Vai ministrar? Dentro de mim congela tudo. Mas eu sei que algo Deus tem para fazer. E não tem a ver comigo. Tem a ver com Cristo. É Cristo em vós a esperança da glória. Então eu tenho esperança que, mesmo sendo um Adenilson não perfeito, buscando a perfeição, como diz lá em Provérbios 4:18, dia após dia, até se tornar varão perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando mais e mais. Ainda não chegou o dia perfeito, mas vai chegar. Vai chegar. Porque Jesus está voltando. E quando Ele vier, esse dia vai ser o dia perfeito. Esse corpo vai se desfazer. É o que nós precisamos de ter esse entendimento. Estou pronto. Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Onde que morrer é ganho? Não, ninguém quer morrer, né? O joelho dói, tem dia que a coluna está fazendo essa. Vou lá. Mas quer morrer agora, Deus? Deus, deixa eu mais um pouquinho. E Paulo diz com toda certeza, irmãos, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu sempre digo, e muitas pessoas falam assim, estou cansado de ouvir essa baboseira que Jesus está voltando. Há mais de 2000 anos atrás, já dizia isso, Jesus está voltando. É interessante que nós corremos atrás do dólar, do ouro, da prata. E Gugu liberado não precisava de correr atrás de tudo isso. Mas Jesus voltou para ele. Hoje eu estou aqui ministrando, mas tem casa que tem um corpo na sala ou dentro de algum lugar específico para ter um corpo velado. Tem alguém chorando. Nesse mesmo momento que eu estou ministrando, tem gente chorando. Porque Jesus voltou para aquela pessoa. E se Ele voltar para você hoje? Se Ele voltar para mim hoje? Pense nisso. Se você está exercendo a sua identidade de filho, se você está exercitando aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer, ou se ainda não colocou, mas eu creio que Ele vai colocar. A Bíblia, quando diz, aquele que diz que não tem pecado já é, quando ele peca, ele é mentiroso. Mas nós também não podemos usar disso para passar. Já que se eu pecar eu tenho um advogado, então, por que não? Por que não pecar? O advogado vai me defender. Mas já imaginou na hora do pecado, Jesus voltar naquela hora? Ele já não vai ser mais seu advogado, ele será seu juiz. E a Bíblia fala que Ele é um juiz justo. Então, se eu andar minha vida toda errada, mas no final eu tiver tempo de consertar, a Bíblia fala que Ele alcançará. Recebe a coroa da vida. E se eu andar minha vida toda certa e no final eu tropeçar em um só ponto, eu me torno culpado de todos. Mas a Bíblia diz que o que importa é o fim das coisas e não o começo. Não importa como eu comecei. Não importa como você começou. O que importa é como eu e você vai terminar. Para Deus conta é o final das coisas. Amém? Que Deus possa
através do Teu Santo Espírito, continua ministrando no coração de cada um de nós, que haja luz na sua mente, fogo no coração que venha arder, e que Deus abençoe a vida de cada um. E obrigado, pastor, pela oportunidade. Da primeira, nem segunda. Que assim seja. Mas eu glorifico a Deus por essa oportunidade. O que eu não falei, o que eu não fiz, eu tenho certeza que tem alguém que pode fazer. Eu fiz aquilo que ninguém podia fazer por mim aqui hoje. O pastor pediu para eu ministrar, então teria que ser eu. Mas aquilo que eu não posso fazer, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai fazer na vida de vocês. Ou seja, né? Uma vez eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando uma frase: faça para Deus aquilo que você nunca fez, e Deus fará por você aquilo que ninguém pode fazer. Às vezes você ainda não se rendeu ao Senhor, não se entregou de coração. Mas no dia que eu fiz, nem a minha esposa entendeu. Você tem certeza que você está fazendo? Você está indo na frente. Vamos lá conversar o Senhor como o Salvador. É isso que você quer. E não dá ouvido, irmãos, para que o mundo lá fora vai dizer. Porque várias pessoas falaram assim: adeus de crente, já vai aí com a rapadura debaixo do braço? Chamando a Bíblia de rapadura. Quem dera se uma rapadura fosse Deus com essa palavra. Quem dera. Então assim, não se envergonhe, não se preocupe com o que o irmão, o colega vai falar de você lá fora. Porque eu já falei com Deus: Deus, se for para eu desviar do teu caminho, me mata de uma vez. Porque o nível onde eu estou hoje, eu sei que Ele quer me levar muito além. Às vezes a água está batendo, estão nos arteiros ainda, querem chegar no joelho, eu fico com medo. Mas se Ele permitir, as águas vão chegar no lombo. Para quem sabe nadar, sabe que quando a água chega no lombo, você já não tem mais domínio do seu pé no fundo do rio, do mar que seja. Então, que o Senhor me permita eu mergulhar nessas águas profundas, que eu não sei como que vai acontecer. Mas se Jesus me voltar, eu quero ter essa sensação de que é poder falar assim: as águas estão me levando, o Espírito Santo está me conduzindo a cada dia. Amém?